Boa noite, alunos. Espero que estejam todos bem. Hoje a gente vai para a nossa última aula na disciplina de saúde mental. A próxima já é a avaliação de vocês, então espero que tenham entendido a disciplina, aprendido um pouco mais desse mundo da psiquiatria e da saúde mental, tá? E como de costume, eu vou deixar a atividade e mais a apresentação para consulta de vocês, tá bom? Vou começar a compartilhar a tela, tá bom? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre assistência de enfermagem na administração de drogas. Das principais drogas, né? Que não são usadas só de drogas psicotrópicas, elas não são usadas somente para psiquiatria, tá? Mas para outras funções que eu vou estar mostrando para vocês, tá bom? Então vamos lá. A tela já está compartilhada. A gente vai começar a falar um pouquinho dessas drogas, tá bom? Para o que serve e dos cuidados que a gente precisa ter, tá? É preciso que a gente tenha um aprimoramento, né? A gente saiba o porquê dessas drogas, para que elas servem, né? Os efeitos colaterais, para a gente poder dar uma boa assistência a esses pacientes, tá? Como eu disse, elas não são só usadas na psiquiatria, mas elas também têm uso na oncologia, né, para uma analgesia ou para uma sedação, manejo da dor no centro cirúrgico e em pronto-socorro, tá bom? Então, são drogas que são usadas para uma vastidão de efeitos, tá? No geral, a gente tem que ter em mente alguns cuidados, né? Desde conhecer essas drogas, os efeitos colaterais, a ação desejada, algumas reações adversas, né? Porque não adianta só eu saber como que eu administro, mas saber que ela pode provocar alguns efeitos colaterais que eu tenho que saber identificar quais são para poder agir de maneira correta, tá? Tem que observar a dose, o horário, a via de administração, para não ter nenhum erro de medicação, que é uma coisa bem grave, tá? Principalmente a dosagem, porque senão a gente pode sedar esse paciente, dependendo da droga que está sendo utilizada, e ele ter uma parada respiratória, tá? Observar e anotar o comportamento desse paciente, né? É um dos principais cuidados, os cuidados gerais. Anotar essas reações adversas, né, que ele pode estar tendo, para estar comunicando o médico para ver se faz a substituição da droga, o que pode ser feito, né? Observar e anotar eliminações fisiológicas, uma vez que algumas dessas drogas provocam constipação por diminuição do trânsito intestinal. Manter controle de sinais vitais e do peso semanalmente. O peso é semanal e os sinais vitais diariamente, tá? Principalmente na parte relacionada à frequência cardíaca e frequência respiratória desse paciente. E verificar a aceitação e uso do medicamento desse paciente. Lembrando que, principalmente nos pacientes psiquiátricos, que é o foco da nossa disciplina, eles podem tentar engabelar a gente, né? Que tomou, mas não tomou, cuspiu, guardou embaixo da língua, então a gente tem que prestar bem atenção nisso, né? Oferecer líquidos ao paciente, né? Porque pode provocar desidratação. Está orientando a questão da higiene bucal, né? Desses pacientes, os cuidados, né? Com a higiene, com cuidados pessoais dele, né? Orientar ele a levantar mais calmamente, porque alguns fármacos podem provocar hipotensão ortostática, né? Aquela hipotensão postural, então tem que levantar, levanta, não levanta de uma vez da cama, levanta, senta, sentou, viu que não está tudo rodando, aí sim levanta e pode começar a deambular, né? Observar algumas reações de fotossensibilidade, evitando de expor esse paciente ao sol, porque algumas drogas podem provocar essa sensação, né? Orientar a procurar o médico na suspeita da gestação, porque algumas drogas
podem provocar lesão para o bebê, então tem que ser substituída na gestação, elas não podem ser utilizadas, e existem classes, cada fármaco é classificado numa faixa de risco para gestação e amamentação, né? Manter vigilância em pacientes idosos, porque eles provocam sonolência, grande parte desses medicamentos, então tem um risco de queda muito grande, principalmente em idoso, que é mais suscetível a essas drogas. Auxiliar no banho de aspersão quando o paciente não conseguir fazer isso sozinho, e tá orientando os familiares com relação a esses efeitos colaterais conforme eles forem surgindo, tá? Uma das drogas são os antipsicóticos ou neurolépticos, né, que vão atuar no sistema nervoso central. Elas provocam redução da alucinação e dos delírios, né? E provocam também alguns efeitos colaterais que são os mais comuns, né? Como, por exemplo, hipotensão e a hipotensão postural, né? Então, esse é o típico de paciente que a gente tem que orientar a levantar bem devagar, né? São drogas que provocam aumento de peso, alteração de pulso e temperatura, esse aumento de peso muito mais relacionado à retenção de líquido, né? Provoca diminuição de iniciativa e lentidão motora, então parece que aquele paciente que está mais lentificado, com preguiça, sonolento, né? Até o raciocínio fica mais lerdo. Redução da mímica facial, então parece que ele não tem nenhuma expressão facial, tá? E a sonolência, tá bom? Então tem que tomar muito cuidado com esses efeitos colaterais. Ainda com relação aos neurolépticos, eles podem provocar movimentos anormais, tremores e mioclomias, né, que é aqueles espasmos, né? Espasmos musculares, né? E icterícia, uma vez que eles são metabolizados no fígado, então pode provocar de deixar o paciente com a coloração da pele mais amarelada, o globo ocular fica mais amarelo, né? Galactorreia, né? Que é alterações na questão da galactina, alterações laboratoriais, e prurido, né? Então vai dar aquela coceira, né? Reações alérgicas, também é comum de ter nesses antipsicóticos neurolépticos, né? Náusea e vômito, porque eles são bem fortes o suficiente e mexem com toda a parte gastrointestinal, por isso dá obstipação intestinal, então por isso que eu falei logo no começo que tem que prestar atenção com o trânsito intestinal, tá? Distúrbio visual, então pode provocar visão turva e aí aumenta ainda mais o risco de queda, uma vez que ele não está enxergando direito onde ele está pisando, né? Ansiedade, por mais que ele controle alguns efeitos como as alucinações, ele pode gerar ansiedade no paciente, tá? E lentidão de pensamento, então não é só a fala que é lentificada, o andar é lentificado, o pensamento também. Então, o paciente tem dificuldade, muitas vezes, de se expressar, tá? Alguns exemplos de medicações que são desses antipsicóticos neurolépticos, então, Ampliquitil, né? Levopromazina, que é o Neosine, o Aldol, o anaterizol, piportil, não são muito comuns, né? Então é mais comum a gente ver o Ampliquitil, o Neosine e o Aldol. Geralmente é dado o Aldol, principalmente, né, quando o paciente está em surto, né, de psicose, né? Risperidona é comum da gente ver, a quetiapina também é comum, que é o Seroquel, clozapina, né? O Leponex, são algumas marcas, mas é muito mais comum a gente ver a risperidona, a quetiapina, né? E os outros que eu já disse, né? O Ampliquitil, o Neosine e o Aldol.
mas todos os outros são também antipsicóticos neurolépticos, tá? Ele pode provocar uma síndrome neurolética maligna, né? Então, tem que observar com muito, muito cuidado todos esses efeitos colaterais, auxiliar o paciente nos cuidados de higiene, alimentação, porque ele tem essa alteração motora, né? Como está muito lentificado, ele pode ter dificuldade para movimentação, tá? Procurar manter esse paciente ocupado o dia todo, né, para ele evitar aqueles pensamentos, evitar as alucinações, né, aquelas coisas repetidas, né. De novo, prestar muita atenção nesses efeitos colaterais, tá bom? Então, esses são os neurolépticos. E aí a gente tem uma outra droga, que são os antidepressivos, né, como a imipramina ou tofranil e a clomipramina ou anafranil. E uma outra vasta gama de antidepressivos que a gente tem, né? Também como efeito colateral, a gente tem a hipotensão ortostática, então tomar cuidado e orientar esse paciente a levantar bem devagar, tá? Para não ter nenhum risco de hipotensão. Pode provocar também uma hipertensão arterial, então se o paciente já é um paciente que tem caso de hipertensão, tem que ficar bem atento. De novo, provoca obstipação e oligúria, então tem que observar muito bem tanto a eliminação intestinal como a eliminação vesical, né, a diurese. Também provoca sonolência. Existem relatos de secura das mucosas, então vai provocar essa sensação de boca seca, né? E a pessoa tem vontade de tomar muito mais água. Dificuldade de acomodação visual, então sabe aquele ambiente que você está na luz e vai para o escuro, que a vista tem um tempo de adaptação? Nesses casos ela demora um pouco mais ou fica mais difícil de se acomodar. Ou o inverso também, né? Se a gente está no escuro e vai para a luz, a pupila, né? Que ela tem que controlar tanto abrir quanto fechar, ela tem uma dificuldade maior nessa acomodação nesses pacientes que usam os antidepressivos, tá? Pode provocar tremor de extremidade, pode provocar insônia em casos de superdosagem, então prestar atenção, porque alguns pacientes tentam usar mais do que 1 a 2 comprimidos, então como ter tentativa de suicídio, né? Então prestar atenção nesse efeito colateral. Alterações menstruais, pode alterar o fluxo da mulher, né, e provocar atrasos menstruais que não estão relacionados à alteração de hormônio, né, por uma alteração ginecológica ou endocrinal, mas por uma alteração por conta de um efeito colateral do medicamento, tá? Nos casos do homem ou da mulher, alteração no desempenho sexual, né, diminui a vontade e o desejo de ter relação sexual. E os casos de intoxicação a gente vai ver por uma palpitação, uma agitação, confusão mental, alteração do nível de consciência, convulsão, coma e até a morte. Então, no caso de intoxicação exógena, ou seja, quando a gente ingere uma grande quantidade desses comprimidos, é necessário levar rapidamente ao pronto-socorro e tomar medidas para fazer a desintoxicação, desde lavagem gástrica, por exemplo, até medicações para cortar o efeito desse medicamento, porque a gente não sabe o quanto da droga já foi absorvida, tá? Orientar paciente e família que esse medicamento pode demorar até 15 dias para ter o efeito desejado, né? São pacientes que requerem vigilância constante, né, por conta desse risco de intoxicação, então orientar que tem que ficar bem atento a isso, tá? Observar e anotar a diurese, uma vez que ele pode provocar a oligúria, né?
Outras drogas são os inibidores de monoaminoxidase, um nome complicado, então a gente abrevia eles para IMAL, tá? São drogas que agem sobre o humor, né, para aqueles pacientes que têm alteração de humor. Então, as mais comuns é o Pernat e Altorix. Não é muito comum da gente ver ou de ter contato com essas drogas, tá? Mas essas drogas, elas podem potencializar o efeito de outras drogas, como os analgésicos, anestésicos, e podem até provocar uma crise hipertensiva. Então, tem que tomar muito cuidado e prestar atenção nessas drogas, né? Observar, a gente tem que estar sempre muito atento ao uso dos medicamentos que podem ser potencializados. Então, identificar se ele está tomando algum outro medicamento, quando vai fazer a administração dessas drogas, tá? Colocar aviso no prontuário caso ele tenha cirurgia programada, porque o médico vai ter que ajustar a quantidade das drogas anestésicas, tá? Evitar o uso de alimentos como chocolate, vagem, frutos do mar e bebidas fermentadas, porque elas têm algumas substâncias que podem potencializar o efeito do medicamento, tá? Então tem que tomar bastante cuidado com isso, né? Outros antidepressivos atípicos é uma outra classe de droga, né? Eles são inibidores seletivos da serotonina, então grande parte dos estudos relacionados à depressão, eles estão voltados à questão da serotonina, então é como se tivesse uma baixa quantidade de serotonina, e aí esses antidepressivos atípicos são usados para isso, tá? O mais comum, fluoxetina, paroxetina, que é o Prozac, por exemplo, tá? É o mais comum desses medicamentos. Também a gente tem que estar sempre atento a alterações de comportamento, né? Principalmente ansiedade e insônia, né? Porque pode provocar alterações, né? Observar sinais e sintomas de mania ou hipomania, né? Os toques da vida que pode ser provocado por essas drogas, né? Prestar atenção em crises convulsivas, né? Então, essas drogas podem provocar essas crises, tá? Então, tem que estar atento para a convulsão. Atentar para diminuição no desempenho cognitivo e motor, principalmente nas primeiras semanas, né? Então, vai ter dificuldade de se comunicar, vai ter dificuldade de deambular em alguns casos, tá? Alguns pacientes são mais sugestivos do que outros, tá? Então, a gente tem que ficar bem atento, né? Principalmente nos primeiros 15 dias, que é quando geralmente essas drogas começam a fazer efeito, tá bom? Outras classes de medicamento, que é o estabilizador de humor, né? Então, a principal droga é o carbonato de lítio ou carbolítio, né? Que a gente tem que administrar para os pacientes ou acompanhar os efeitos dessa droga, né? Segunda opção, por muitos efeitos colaterais. As primeiras drogas a gente usa geralmente o Depaquene e o Tegretol, tá? Porque provoca muito efeito colateral, tá? É muito comum se usar para outros usos, principalmente o Depaquene, tá? Então, é mais comum a gente ver ele em uso não para estabilização de humor, mas para outros tipos de função, tá? Tem que ter controle de exames de sangue na dosagem da droga no organismo a cada 15 dias, então, principalmente o carbolítio, o Depaquene, o Tegretol, ele pode impregnar no organismo e provocar sérios danos. Então, quando se está administrando, a cada 15 dias tem que dosar a quantidade dessa droga no organismo, tá? Principais efeitos colaterais: náuseas e vômitos, né? Tremor de extremidade,
tontura e fraqueza muscular, visão borrada, sede e boca seca, hipertensão, aumento de peso, cefaleia e, de novo, prestar atenção nos casos de intoxicação. Então, diarreia, disartria, dificuldade de marcha, fala, pastosa, parece que ingeriu bebida alcoólica, né? E espasmos musculares, tá? Outro tipo de droga que é bem comum de se utilizar são os hipnóticos, né? Aqueles medicamentos usados para indução do sono, né? Os barbitúricos, no caso de sedação, ou disritmia cerebral, como o Gardenal. Os não barbitúricos, né? Tratado também para insônia, Megaton, Dalmaderme, que não são muito comuns de a gente ver no dia a dia, né? Geralmente, esses medicamentos têm que ser utilizados 1 hora antes do paciente ir deitar, tá bom? Que é o tempo de efeito da droga, tá? E aí a gente tem que observar e anotar o padrão de sono, tá? Outros tipos de drogas são os ansiolíticos, né? Para reduzir a tensão emocional e a ansiedade dos pacientes. Exemplos comuns desses medicamentos: diazepam, lorazepam, brunazepam e os PANs da vida, né? Podem provocar hipotensão ortostática, então tem que tomar muito cuidado, né? Observar sinais de dependência dessa droga, né? Então, o risco de causar uma dependência química é muito grande, então a gente tem que se atentar. Náuseas e vômitos e constipação também são outros sinais e sintomas muito comuns. Pode provocar irregularidades menstruais, então orientar a mulher que, se isso acontecer, tem que procurar o medicamento, ou procurar ajuda médica, tá? Esse medicamento deve ser administrado e orientado o paciente a permanecer deitado por 30 a 60 minutos depois que ele tomou, tá? Por conta desses efeitos, principalmente da hipotensão, tá? Orientar e oferecer apoio a esses pacientes, porque são pacientes muito, muito ansiosos, tá? Essas são algumas das principais drogas que a gente tem contato, né? E tem que conhecer muito esses efeitos colaterais, o que a gente pode estar oferecendo de apoio para esses pacientes, tá bom? Espero que tenham aprendido um pouquinho da disciplina de saúde mental, que possam atuar na área, né? Ser bons profissionais de enfermagem, tá bom? A próxima aula já é a prova, tá bom? E qualquer dúvida, estou à disposição. Abraço a todos. Tchau, tchau.